Olá pessoal, eu sou o professor Orestes Oliveira e nessa aula de hoje nós vamos estudar regra de três composta. Regra de três composta é uma matéria do sétimo ano, né? E é uma matéria que cai bastante em concursos públicos, portanto, muito importante. Nós vamos nessa aula nós vamos resolver um problema de regra de três composta, bem abrangente, né? Antes, eu preciso relembrar a você quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais, GDP, grandezas diretamente proporcionais, e quando são grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra do outro lado também vai aumentar. Ou então quando uma diminui e a outra do outro lado também vai diminuir também. Então, aumenta e diminui. O que acontece de um lado acontece do outro. São grandezas diretamente proporcionais. Agora, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta, são grandezas inversamente proporcionais. O inverso de aumenta, diminui, aumenta. Nós vamos resolver esse problema que nós temos aqui. Antes, nós vamos grifar todos os dados importantes, né? Isso é muito faz parte da organização de regra de se resolver regra de três composta. Aqui nós temos 4 bombas, retiram 2.000 litros, 2.000 litros de água em 10 horas. 10 horas. Quantas horas? Aqui está o X da questão, né? A pergunta do problema, né? Levarão 5 bombas para retirar 3.000 litros. Retirar 3.000 litros. Pronto. Agora eu vou organizar isso aí numa tabela aqui, né? Vamos ter aqui, nós temos as grandezas bombas, né? Nós temos bombas, nós temos litros e nós temos horas. São as três grandezas que nós temos aí. Bombas, litros e horas. Vamos anotar cada dado desse que nós grifamos, né? 4 bombas aqui, abaixo de bombas. 4 bombas. Retiram 2.000 litros. 2.000 litros. Aqui. 2.000 litros. Em 10 horas. 10 horas. Aqui. Quantas horas? X horas. O X aqui na coluna de horas. Se ele perguntasse quantos litros, o litro e o X ia ser aqui. Se perguntasse quantas bombas, o X ia ser aqui. Quantas horas? 5 bombas. 5 bombas. Aqui. Vão levar para retirar 3.000 litros, né? 3.000 litros. Os 3.000 litros aqui. Pronto. Litro abaixo de litro, a quantidade de bombas abaixo da quantidade de bombas, né? E aqui nós temos X horas, né? O que é que nós vamos fazer agora? Nós agora vamos, a coluna principal aqui é a do X. Por quê? Porque é onde está a incógnita, é onde está o X, onde está o X da questão, né? Nós agora vamos verificar se essa grandeza litros é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional com a de horas. Por quê? Porque é a coluna principal. Nós vamos analisar de litros com horas e depois nós vamos analisar de bombas com horas. Quando você estiver analisando de litros com horas, você pode até esquecer a de bombas. Eu vou cobrir aqui, ó, vou cobrir aqui essa de bombas e vou analisar aqui, ó. Observe que eram 2.000 litros e aumentou aqui para 3.000 litros. Do lado de cá está aumentando a quantidade de litros. Se você aumentar a quantidade de litros que você vai ter que retirar, se você aumentar a quantidade de litros que você vai ter que retirar, você vai aumentar ou diminuir a quantidade de horas? Vai aumentar. Observe que aumenta é uma grandeza diretamente proporcional. O que é que eu vou fazer? Esse D de diretamente proporcional, vou botar bem aqui em cima, porque eu acabei de analisar que litros é uma grandeza diretamente proporcional com horas, né? E vou poder apagar agora isso aqui. Pronto. Analisei. Agora eu vou analisar litros com horas. Vou analisar que diga bombas com horas. E vou cobrir a de litros.
Vou fazer de conta que ela nem existe no momento. Aí, né? Observando aqui, a quantidade eram 4 bombas, aumentou para 5 bombas. Do lado de cá, ele aumentou a quantidade de bombas. Se você aumentar a quantidade de bombas que vai retirar essa água, você vai precisar de mais horas ou de menos horas? Você vai precisar de menos horas, porque você aumentou a quantidade de bombas, aqui diminui. Observe que aqui está acontecendo, aqui está aumentando, que diga, e aqui vai diminuindo. Aqui vai aumentar, aqui vai diminuir, aqui aumenta, aqui diminui. E aumento, diminui, ó, aumento, diminui, é inversamente proporcional. Então, eu vou colocar bem aqui em cima de bombas um izinho de inversamente. Né? Então, eu agora eu posso apagar isso aqui, porque eu já analisei. Eu fiz isso para não ter que usar setas. Observe que eu não vou usar setas para resolver essa regra de 3 composta. Agora, é só armar a equação, né? Vamos armar aqui. Nós temos aqui, vamos pegar essa coluna mais importante aqui, que é a do x. Vou escrever ela bem aqui, ó, 10 sobre x. Você escreve ela do jeito que ela está. Você nunca mexe na ordem dela. Se ela está 10 sobre x, 10 sobre x. Após escrever a coluna essa daqui do x, você já vai escrever, as outras duas vão estar se multiplicando entre si. Vai ser uma vezes a outra. Mas como é que vai ficar aqui? Aqui, essa aqui, eu vou colocar 4 sobre 5? Não. Eu vou colocar 5 sobre 4. Por quê? Porque é inverso. Olha como é importante a organização. Eu anotei bem que se é inverso, inversamente proporcional, se aqui tem 4 e aqui tem um 5 embaixo, eu vou colocar o 5 em cima e o 4 embaixo. Vou inverter. Né? E agora nós temos, essa daqui é diretamente proporcional. Aqui é 2.000, né? Aqui é 2.000, e aqui é 3.000. Né? Pronto. Agora eu vou repetir aqui. 10 sobre x igual... Como é que eu faço multiplicação de duas frações? Ó? Como é que eu faço multiplicação de duas frações? Eu multiplico o numerador com o numerador, coloco aqui, e o denominador com o denominador, coloco aqui. Só que eu tenho 3 zeros aqui, eu posso cancelar esses 3 zeros aqui. E tenho esses outros 3 zeros aqui, eu posso cancelar esses 3 zeros aqui. Eles já fazem isso de propósito, para ver se o aluno tem a habilidade de cortar esses zeros, né, para diminuir as contas. Aqui antes era 2.000, só ficou 2. Aqui antes era 3.000, só ficou 3. Diminuiu muito. Você agora já pode até multiplicar esse com esse. Ó. Fica 5 vezes 2, 10. 10, ó. Aqui só tem 2 agora, né? E aqui, 4 vezes 3, 12. Já vou escrever 12 aqui, ó. Né? Veja que diminuiu muito as nossas contas, né? E aqui agora, ó, nós temos uma proporção. Nós vamos multiplicar cruzado. Você vai multiplicar cruzado. E prefira multiplicar primeiro do lado que está incógnita x. Ó. 10 vezes x, 10x. E 12 vezes 10, ou 10 vezes 12, é 120. Pronto. Ó, 120. Agora, vamos tirar o valor de x. O que é que o 10 está fazendo com o x? Ele está multiplicando. Então, ele vai passar para baixo, dividindo o 120, né? Fica 120 sobre 10. Né? E agora eu posso cancelar esse outro zero aqui, ó, com esse zero aqui. 12 dividido por 1, que é quanto? 12, né? X igual a 12. 12 o quê? O que foi que eu achei aqui? 12 horas. São 12 horas. Por quê? Porque a incógnita é horas, né? Pronto. Por essa aula de hoje é só. Se você gostou e aprendeu, por favor, inscreva-se no canal.